Bom dia, pessoal. A live de hoje é falar se paciente periodontal pode fazer ortodontia. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Periodiária, e falo dessa periodontia de todos os dias, que aparece todos os dias nos nossos consultórios, para todos os pacientes e todos os dentistas. E assim, eu tenho uma grande dúvida de todos os clínicos, de dentistas e especialistas, se o paciente periodontal pode fazer ortodontia ou não. Pode ou não pode? O que você acha? Enfim, a pergunta é: paciente periodontal pode fazer orto? Já me responderam, desde que esteja controlada, sim. E vamos destrinchar um pouco mais esse tipo de raciocínio para a gente conseguir ter mais, ter mais coisas para falar, né? Os periodontistas às vezes falam que os ortodontistas não querem mexer, e os ortodontistas falam que eles têm dificuldades com os periodontistas, porque nem sempre os periodontistas autorizam que se faça. E nesse meio do caminho ficam os clínicos gerais, que às vezes ficam na dúvida, porque pode ser uma doença periodontal leve. Enfim, o primeiro ponto é o que é leve e o que não é, o que é doença e o que não é. A primeira coisa, primeira coisa é ter uma bola de cristal para saber o que é doença periodontal ou não. A bola de cristal da previsão de doença periodontal é a suscetibilidade. Paciente suscetível é todo aquele que tem tendência a ter problema periodontal. É o paciente que tem muito cálculo, mas tem gente que tem cálculo e não tem doença, mas quem tem muito cálculo pode tender a ter. Por quê? Porque geralmente o cálculo vai ser depositado em pH básico. Quando o pH está básico, vai ter uma deposição de minerais e, em geral, quando a pessoa tem uma grande proporção de periodontopatógenos, como o metabolismo é anaeróbio, o resultado desse metabolismo, ele é à base de aminas e o pH tende a ser básico, mas não é uma regra. E também isso não é absolutamente científico, mas é uma constatação clínica. Vocês já viram que o paciente que não tem tendência a ter doença periodontal tende a ter cárie? E vocês já viram que quem tende a ter cárie não tende a ter cálculo? E quem tende a ter cárie não tende a ter doença periodontal. E quem tende a ter doença periodontal não tende a ter cárie. Tem gente que tem os dois, tá? Tem gente que tem os dois, por quê? Porque é suscetível à doença periodontal e come muito açúcar. E hoje a doença cárie, ela é muito relacionada a uma disbiose, ela é compreendida como uma disbiose relacionada ao consumo excessivo de açúcares. E eu vou dizer outra coisa, tá? Relacionada ao consumo excessivo de carboidratos refinados. Porque daí eu fui visitar um menininho de um projeto social e o menininho tinha cárie e eu perguntei para ele se ele comia muito doce, perguntei para a família falou assim, come muito doce, come doce o dia inteiro. E o menininho, na sua defesa, falou assim, não, tia, eu gosto meio de salgadinho, não como muito doce, não. Como se salgadinho fosse menos cariogênico. E aqui eu entro para falar assim, as pessoas não sabem e às vezes a pessoa não come doce, mas toma cafezinho com açúcar. Essa história, geralmente, do indivíduo que tem uma dieta, uma alimentação cariogênica e cáries, e a história do paciente da suscetibilidade da doença periodontal, que eu estou falando que a primeira coisa, antes de pensar em orto, é ver a suscetibilidade, o paciente tem muito cálculo. Segundo item super importante, e ele é muito deixado para trás, é o sangramento à sondagem. Não tem jeito de saber se tem sangramento à sondagem se não sondar. Outra coisa, quem não sonda está deixando de identificar um possível fator relacionado à doença periodontal super importante, chamado cálculo subgengival. E quem tem cálculo subgengival tende a ter mais inflamação e por ter um depósito, mas se não sondar, não enxerga. E por isso precisa ter a sonda periodontal. Tem uma pergunta aqui sobre o ozônio, né? A pergunta é: o ozônio nas suas diversas formas, água, óleo, gás, pode ajudar nas patologias periodontais? Sim, ajuda muito, principalmente no formato de água ozonizada, na aplicação de água ozonizada pela sua composição antimicrobiana. E quando a gente consegue fazer uma irrigação
no tratamento periodontal com água ozonizada, a gente vai conseguir, sem dúvida, muito resultado. Qual é o problema do ozônio? Você vai precisar de um gerador de ozônio, vai precisar de um curso de ozônio, vai precisar de um gerador de água em osmose reversa para conseguir fazer tudo isso. Vai ter resultado? Vai. E a água vai durar alguns poucos dias ou poucas horas, ou vai usar água gelada, para você ter a menor perda dessa água ozonizada. Mas, por conta de tudo isso, vai ficar mais difícil de acabar utilizando esse ozônio. Mas você pode utilizar, e os estudos acabam entendendo que a ozonioterapia não é milagrosa, assim como tudo da periodontia que a gente vai fazer. É um complemento muito interessante. E não é tão milagroso a ponto de dizer isso vai curar a doença periodontal. Tenho acompanhado os estudos clínicos, já fiquei muito, muito, muito animada com a ozonioterapia, agora fico um pouco menos. Ele tem uma ação antimicrobiana muito interessante na hora. Assim como se você aplicar clorexidina local, tudo mais. Mas daí para a gente pensar que vai ter aplicação, resultado clínico significativamente superior aos outros produtos, não vai ter. A grande vantagem do ozônio é que ele tem, quase não tem efeito adverso, né? E o custo mais elevado até a gente conseguir produzir isso. Caiu a conexão e retomamos. Paciente periodontal pode fazer orto? Pode, desde que primeiro a gente avalie suscetibilidade. Suscetibilidade é ver tendência à doença periodontal, que a gente vai ver sobre sangramento à sondagem, cálculo, muita formação de cálculo, e o mais importante, gente, é a história anterior de doença periodontal. A pessoa conta uma história de doença, a pessoa já falou que tratou de doença periodontal, a pessoa já contou que teve bolsa, então se tem histórias. E a suscetibilidade, que a tendência de ter, é um pouco maior, um pouco menor. Por exemplo, a doença cárie. A cárie é assim, se eu comer muito doce, eu tenho uma maior suscetibilidade à doença periodontal por conta dos meus hábitos. Na doença periodontal, o fato de eu passar ou não passar fio dental, escovar bem ou não escovar o dente, não faz com que eu tenha mais doença periodontal, tá bom? Então chega da gente ficar dizendo para o paciente, você tem doença periodontal porque você não escova direito os dentes. Aí o paciente fica mal, se sente culpado. Não tem isso, porque existe uma coisa chamada suscetibilidade individual, a tendência. Então, o caso de ontem foi minha paciente muito suscetível à doença periodontal. Ela tem história de doença periodontal e, como muitos pacientes, eles começam o tratamento e eles tendem a abandonar depois que fica bom. Por conta disso, a gente vai fazer esse acompanhamento, essa manutenção, esse monitoramento, para que ele sempre esteja cuidado, porque isso é o mais importante. Mas esta paciente em questão que eu atendi ontem, que foi esse caso clínico, teve doença periodontal, fez o tratamento periodontal e depois da alta, ela disse que ela desejaria colocar aparelho ortodôntico. Só que era muita bolsa, é muita tendência de formar cálculo. Acho que de todos os meus pacientes é a campeã de formação de cálculo. E ela ainda tem história de perda óssea. Como ela tem perda óssea, ela tem superfícies radiculares expostas, ela tem recessões. E as recessões, elas são principalmente nos dentes antero-inferiores. Então, pensa assim, 4 incisivinhos, e nos 4 incisivinhos tem muito cálculo e tem perda óssea e tem exposição radicular. Mas a paciente, ela deseja colocar aparelho ortodôntico. E a gente fica muito na dúvida, pode ou não pode? Vai colocar aparelho ou não vai? A gente vai dizer, olha, não vai colocar aparelho, porque se colocar o aparelho vai perder todos os dentes? E se é o desejo da paciente de colocar o aparelho? Eu já contei essa história, mas muito rapidamente, no começo da minha carreira, eu atendi uma paciente que ela tinha muita suscetibilidade à doença periodontal, tinha doença periodontal, e naquele momento eu falei assim, não dá para colocar. E aquela mulher chorou na minha frente. Doutora, eu odeio os meus dentes, eu acho horrível o meu sorriso. Por favor, me ajuda. Eu não quero tirar os dentes, mas eu não gosto do jeito que eles estão.
E mais, para piorar a situação, aquela época, ela foi uma das pouquíssimas pacientes com alergia à clorexidina. Era fazer um bochecho de clorexidina que ela começava a ter descamação da mucosa. E fiquei pensando aqui no meu coração onde é que eu me meti. Mas ela pediu muito, era uma paciente de poucos recursos, acho que ela era faxineira. E ela queria muito. Enfim, conversamos com a ortodontista e o nosso combinado é manutenção periodontal profissional comigo trimestral e bochechos com antissépticos diários. Na época, o cloreto de cetilpiridínio. E hoje, talvez eu não prescreveria o bochecho, porque hoje eu tenho a clareza que não é isso que faz a diferença. Ajuda, mas não faz toda a diferença. Toda a diferença é aquilo que a gente faz na terapia periodontal. E assim foi, conseguimos fazer a ortodontia, a perda óssea que ela teve foi mínima. E o caso que eu atendi ontem é a mesma situação, só que a paciente tem melhores condições financeiras, mas igualmente muita doença periodontal muito suscetível. Esta paciente optou pelo uso de Invisalign, graças a Deus. Ainda bem que tem isso hoje. Então ela optou pelo uso de alinhadores e isso facilita sobremaneira tudo. E aqui está uma dica muito boa para que se o paciente tem suscetibilidade à doença periodontal e pode fazer uso dos alinhadores, os alinhadores apresentam vantagens em relação à facilidade do controle de placa pelo paciente. Isso não significa que todo paciente periodontal deva só utilizar alinhadores, mas que a gente precisa repensar se o paciente que tem uma capacidade pobre de controle de placa vai poder usar aparelhos convencionais com brackets, porque se ele não consegue fazer uma higiene adequada, a gente aumenta o risco pela dificuldade de higiene, o que também não contraindica, tá? Porque a gente consegue manter aquele paciente com suscetibilidade, alta suscetibilidade de doença periodontal. Alta suscetibilidade é muita história de doença periodontal, grande formação de cálculo, muito sangramento, bolsa, e aí, a fazer a ortodontia. Então, ortodontistas, ou periodontistas, ou dentistas que trabalham com ortodontia, pode sim fazer tratamento ortodôntico, como alguém muito bem falou no começo da live, desde que esteja controlado. E esse desde que esteja controlado é, por favor, tem que ter sondagem. Se não sondar a cada retorno, não está bom. Qual é o parâmetro? Não pode ter sangramento à sondagem, não pode ter alta formação de cálculo, e se tiver, porque é fator retentor, tá? Se tiver alta formação de cálculo, a gente vai remover sempre através de uma manutenção profissional, e assim a gente vai estar acompanhando bem esse paciente. Então, pode fazer tratamento periodontal sim. E a minha paciente do caso clínico de ontem, ela tinha tem um incisivo, que é o 41, que tinha mobilidade grau 2, alta mobilidade, pouco osso. E aí, pode ou não pode ficar? Tira ou não tira o dente? A questão já começou o tratamento periodontal numa situação de pouco osso, e sabemos, ou precisamos saber todos, que a movimentação ortodôntica, ela é inflamatória por si mesma. Então, como ela é inflamatória, aumenta a possibilidade de inflamação, e a gente vai ter o somatório da inflamação periodontal da movimentação ortodôntica com a perda óssea da doença periodontal, amplifica. Então, um deles a gente vai diminuir, que é o da doença periodontal. Esse dente que tinha muita mobilidade, ele foi muito bem conversado no começo da ortodontia, que este dente possivelmente será perdido ou ao longo da ortodontia, ou ao término, a gente vai removê-lo. Ah, mas não podia ter removido antes? Podia, só que vai alinhar os incisivos. Então, se a gente coloca um implante no mesmo lugar, na posição, a gente acaba dificultando o espaço para o ortodontista conseguir ideia do espaço de que vai ficar. Deixar um dente suspenso, a gente aumenta a chance de perda óssea. Como já tinha perda óssea mesmo, e aqui tem bastante osso basal, a gente pode colocar um implante, isso foi combinado de que a gente vai ficar com esse dente enquanto puder, e ao término ele vai ser removido. Tudo certo, gente. Fazer um tratamento ortodôntico com um dente móvel, hoje ele está com uma mobilidade grau 2 para 3, está bem grande, mas tá tudo bem combinado. Poderia fazer uma splintagem? Poderia, só que está sob movimentação ortodôntica. O que a gente faz?
E aí agora eu quero dar uma dica, tá? Dica de dentista, periodontista que trabalha muito no mocho. Se o dente tem uma mobilidade que dificulta ou interfere um pouco, o que você pode fazer é pegar a resina composta e aumentar um pouco nas interproximais. Pega uma resininha, coloca numa cor parecida e coloca de forma que você aumente a área de contato e coloca ele abraçando assim os dentes laterais. Você não vai impedir a movimentação ortodôntica em curso, mas você vai dar mais estabilidade para os dentes adjacentes, para que aquele dente, ele já está entendido como vai ser removido mesmo, mas aquilo dê um pouco mais de conforto para o paciente. E assim conduz a orto. Quais as vantagens da ortodontia para o tratamento periodontal? A grande vantagem é que o alinhamento dentário vai facilitar o controle de placa do paciente. Por quê? Dente muito próximo dificulta a higiene, dente apinhado dificulta a higiene. Então, a paciente vai ter um alinhamento, então ela vai ter ganho sim. Por exemplo, uma área muito suscetível à doença periodontal são regiões onde o ponto de contato ele não está tão certinho e os dentes estão, vamos dizer assim, eles estão apinhados. Neste apinhamento, se no apinhamento a gente tiver proximidade maior de raiz, porque dente foi feito para ter dente, osso, dente, osso, dente, osso. Mas se a gente tiver um apinhamento, pode ser que a gente tenha uma tábua óssea interproximal mais fina do que a média. E nesse muito mais fina do que a média, a gente vai ter menos nutrição sanguínea. E é por isso que proximidade entre dentes aumenta a chance de problema periodontal. Agora pensa no paciente que não quer fazer ortodontia, mas ele tem doença periodontal, tem dois dentes bem pertinhos, a tábua óssea interproximal é super fina. Se ele vir a ter perda óssea, ele perde todo o osso interproximal deste dente e deste dente. Ele tem uma perda óssea dos dois dentes. Se o paciente tem um espaçamento normal entre os dentes, se ele tem uma perda óssea de um dente, talvez ele não tenha perda óssea do dente adjacente. E ele perca um e o outro ele seja mantido. Então, se existe ganho com a ortodontia para a doença periodontal, existe esse. Mas o segredo é manter esse paciente sob manutenção periodontal, num programa profissional, para que a gente consiga manter tudo isso em saúde, com segurança. E como recado final que eu quero deixar para todo mundo é, se você achou esse conteúdo interessante, compartilha com a sua equipe. Se você é ortodontista, compartilha com seus clínicos. Se você é periodontista ou clínico geral, compartilha com quem faz ortodontia, porque é muito importante para que a gente consiga tirar esse tipo de medo ou receio de conseguir fazer ortodontia e acabar tendo problema. E eu queria também dizer que é uma super oportunidade de você conseguir devolver saúde para o seu paciente, para o paciente não ter mais perda óssea, nem ter perda dentária, e de aumentar o faturamento do consultório através da venda recorrente. É o que eu falo no Periodiária, porque eu falo de princípios de uma periodontia lucrativa. Para quem por muito tempo fica falando que pério não dá dinheiro, a pério é lucrativa. Se você quer uma periodontia lucrativa, vem comigo. Só que é uma periodontia lucrativa super, mega, hiper ética e do bem para o paciente e que a gente está deixando de oferecer isso. A gente faz ortodontia, a gente, né? Os ortodontistas fazem ortodontia, mas acabam tendo que tolerar uma gengiva inflamada. Para não passar por isso, compartilha isso com um dentista, eleja esse vai ser seu dentista periodiária, que vai fazer a periodiária do seu consultório, vai fazer com que esse paciente não tenha black space pós-orto, que ele não tenha perda óssea pós-ortodontia. Mas tem que ser alguém que consiga saber fazer isso do jeito certo, porque se faz de qualquer maneira, a gente tende a perder os pacientes de manutenção, os pacientes não ficam, a gente deixa de ter venda recorrente, aí depois não reclama, porque não consegue fidelizar, não consegue fazer com que esse paciente não venha. Então, eu acho que hoje tanta coisa mudou, os pacientes mais velhos que teriam indicação de ortodontia, mas não queriam fazer ortodontia, porque já passei da idade de ter aparelho, hoje eles têm a possibilidade do uso de alinhadores, como o Invisalign. Mas, se tiver doença periodontal, é o risco. Para não ter doença periodontal, tem que passar por um bom dentista que consiga aplicar uma metodologia capaz de não ter inflamação periodontal para que não tenha perda óssea. Aí sim, o tratamento periodontal é tranquilo, seguro, pode fazer e entender que a odontologia muitas vezes é um esporte coletivo. Quem
trabalha muito sozinho, repensa em fazer parcerias. Se você é clínico geral e trabalha sozinho, mas está me ouvindo e curte pério, aprende, escuta o que eu tenho para dizer e aprende a fazer uma parceria com grandes reabilitadores, cirurgiões, ortodontistas ou outras especialidades para você fazer as manutenções preventivas dessas pessoas, para que as pessoas não padeçam mais de doença periodontal nem doença peri-implantar. Eu digo hoje que os implantes dentários são hoje a dentadura de ontem. A dentadura foi a solução encontrada pelas pessoas para não terem problema nos dentes, para não ter cárie. Vai vir um problema, né? Comer com dente de plástico não tem graça. E hoje eles colocam por não deixar tão claro que implante também precisa de manutenção e pode dar problema. E que então vamos extrair os dentes para colocar o implante. Extrai o dente, coloca o implante, mas o implante pode ter peri-implantite. Alguém tem que fazer essa manutenção. E nesse alguém, eu convido você que está me acompanhando a fazer isso, né? Queridos, tenham um lindo dia para vocês. Hoje eu vou atender, então eu encerro a live aqui. Queridos, muito obrigada. Até mais.